Então vamos lá. Então olha só, o que aconteceu? É importante que nessa fase, a partir de agora, tu observe muito bem o que vai acontecendo com o teu fermento. Eu vou colocar um vídeo aqui, ó, ele tá nessa altura aqui, né? Eu vou colocar um vídeo que eu gravei hoje pela manhã. Eu alimentei ele ontem à noite, ele deu uma crescida, né? Ontem à noite não, era meia-noite a hora que eu alimentei, né? Agora são 10 horas e ele já deu uma crescida, então ele tá no caminho certo, tá ficando bom. O que eu vou fazer? Eu poderia alimentar ele agora de novo, mas como eu não combinei isso com vocês e também não vai fazer muita diferença, a gente não tem pressa, né? Eu vou deixar aqui até hoje à noite, para hora que eu chegar, eu vou alimentar e mostrar ele para vocês, né? Mas ele já tá com uma consistência bem melhor. Eu botei ontem à meia-noite e aí eram umas 10, 11 horas, eu fui ali olhar para ver como é que estava o meu fermento. E ele já tinha fermentado bastante e depois ele desceu. Significa o quê? Significa que ele já tem uma movimentação, ele já tem um conjunto de bactérias aqui, de lactobacilos, enfim, de micro-organismos capazes de produzir o nosso fermento. Só que o que acontece? A gente precisa agora da previsibilidade do nosso fermento. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a proporção de alimentação. Eu vou alimentar na proporção 1, 2, 3 e eu vou agora sim começar a fazer a marcação para verificar a previsibilidade do meu fermento, para verificar se, né, se amanhã ele vai subir, se ele vai diminuir, quanto tempo ele vai demorar para fazer isso, tá? Se não tiver nenhum tipo de movimentação, se ele não subir e descer, não tem problema nenhum, eu vou alimentar mais uma vez na proporção 1, 2, 3, mais uma vez. Se depois ele continuar sem ter nenhum tipo de movimentação, eu volto a alimentar na proporção 1, 1, 1, sem problema nenhum, tá? Mas eu já vi que ele tem já uma fermentação capaz de alimentar um pouco mais de farinha. Então é isso que eu vou fazer, tá? E aí agora, para usar uma quantidade pequena de farinha, mas ao mesmo tempo uma quantidade razoável de fermento, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 10 gramas de fermento. Então, na proporção 1, 2, 3, são 10 gramas de fermento, depois eu multiplico por 2, são 20 gramas de água, multiplico por 3, são 30 gramas de farinha, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para mostrar aqui como é que ele tá, ó, como ele tem muita fermentação mesmo, tá? E muito mais. Elton, se o meu fermento ele não aumentou, não tem problema, continua alimentando a proporção 1 para 1 até tu ver que ele tem um pouco de fermentação e volta. Não, aí é que tá o detalhe, é que tu precisa acompanhar o teu fermento, não pode simplesmente esquecer o teu fermento. Ou mantém um potinho bem limpo, que daí tu vai ver que o teu fermento subiu e desceu no final da noite. Então, eu, por exemplo, mesmo que eu vi que ele fez, que ele aumentou de volume, né, que ele já tinha mais do que já tinha dobrado de volume, às 10 horas da manhã, eu deixei ali no armário, eu não preciso correr com ele para a geladeira, eu não preciso fazer absolutamente nada, tá? Eu vou continuar deixando ele na temperatura ambiente. A única diferença é que agora eu vou fazer o seguinte: se amanhã de manhã, lá pelas 10 horas, eu perceber que ele dobrou de volume, eu vou fazer uma nova alimentação. Então eu vou passar a alimentar o meu fermento 2 vezes ao dia, sempre nessa proporção 1, 2, 3. Então, quando tu perceber que esse teu fermento ele subiu um pouquinho e desceu a partir do 8º, 9º dia, aí tu vai mudar a tua alimentação para alimentação 1, 2, 3, tá? Então, vou colocar aqui 10 gramas do meu fermento. 10 gramas do meu fermento. Eu já tinha 9 gramas ali, né? 10 gramas do meu fermento. Vou colocar 20 gramas de água. Então, vou colocar aqui 20 gramas de água. Tá aqui 20 gramas de água, deu 22. Não faz diferença ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? E aí eu vou colocar agora 30 gramas da farinha mais barata que a gente encontrou lá no supermercado, tá? Só passei uma água aqui na colher. É uma água, não é nada, não lavei com detergente, nem nada disso. E agora eu vou colocar 30 gramas de farinha. Então, se vocês perceberam, eu já peguei um potinho um pouco maior, né? Por que eu peguei um potinho maior? Porque eu sabia que se eu colocasse naquele potinho ali, ele ia transbordar. Eu já falei para vocês que não tem necessidade a gente colocar num pote menor que a capacidade, né, do nosso fermento. Então,
Vocês vão ver que agora, nessa proporção 1, 2, 3, a minha mistura ela vai ficar um pouco mais consistente, tá? Ela não vai ficar igual aquele iogurte, ela vai ficar uma massinha um pouco mais consistente, tá? Mexo bem para tirar todos os restos de farinha que possivelmente tem aqui, tá? Tu vai ver que vai ficar uma massinha bem firme. Não, nem consigo mexer direito, tá? Aí, lasqueira. Então tá aqui, ó. Então, se vocês forem perceber, ó, a consistência, ó, é uma massinha bem consistente mesmo, tá? Então, acho que deu aqui bateria fraca pra mim. Enfim. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou espalhar lá pelo fundo. E aí agora, ó, tem aquilo ali. Aí agora sim eu vou fazer o seguinte, vou fazer aquela marcação que vocês já conhecem, né? Então eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou dizer que meu fermento tá ali. Agora são 11 horas. Eu vou colocar aqui o horário. 23 horas. Certo? E eu vou escrever aqui também nono dia. Ou nono dia não, né? Dia 10. Dia 10. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu só vou observar isso daqui amanhã de manhã agora. Tá? Então amanhã de manhã eu vou olhar e eu vou verificar se o meu fermento ele cresceu ou não. Se ele cresceu, aí eu vou filmar para vocês e vou mostrar eu fazendo a nova alimentação, porque daí eu vou mudar, né? Eu vou colocar aqui, ó, dia 10, segunda alimentação. Depois eu vou botar dia 11, primeira alimentação, e assim sucessivamente, até chegar no momento em que a gente vai colocar ele na geladeira. Então a gente vai alimentar o nosso fermento. Se ele crescer 2 vezes ao dia, se ele não crescer, não tem problema. Daí eu pego e alimento mais uma vez na proporção 1 para 1. Pegar a tampa aqui desse potinho, alimento na proporção 1 para 1. Ó, assim ele tá fechado. Quando eu não quero ele fechado, tá aqui. E ele vai lá pro meu armário, ok? Então, valeu.